Esses bolsões de pobreza, eles precisam de um olhar diferenciado, porque a população está sofrendo há muito tempo. E é como a Flávia falou, né? Chega a sazonalidade, a gente sofre, acaba a sazonalidade, os casos ficam mais controlados e todo mundo esquece da pediatria. E leva um tempo para formar esse profissional, leva um tempo para estruturar esse serviço, não é tão simples assim. Em alguns momentos você vai ter que dar seu sangue, e não vai ser na grande maioria deles. E a gente precisa acreditar nisso, senão a gente não aguenta ficar nisso. Até que, como dizer, se você não está disposto, estuda para outra coisa, porque aqui é para quem acredita, é para quem tem vontade, porque senão não aguenta ficar, não. É uma vida, é o amor da vida de alguém, é uma família que está ali por trás, é uma criança. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pedincast. Chegamos ao episódio 88 com uma convidada muito especial, que a sensação é que é uma irmãzinha que está aqui perto do meu lado, só que está um pouquinho distante, geograficamente falando. E a gente tem muita coisa em comum, mas assim, ela é bem mais animada do que eu, gente. Vocês vão conhecer ela. E o nosso tema central é cuidado intensivo infantil, a força do SUS na saúde pública. Estamos falando de uma pessoa que 100% SUS para outra pessoa 100% SUS, e a gente sabe que nossos desafios são peculiares. Por isso esse episódio é direcionado para o SUS e para você que também tem as suas dificuldades aí atendendo crianças que dependem dessa assistência pública. E eu convido para participar do episódio 88 a Sara Juliana, do Nascimento Leite. Sara Juliana é a Simbora Brasil, vocês vão conhecer ela. É uma expert aí em concursos públicos também, uma mega de uma professora. Ela é enfermeira formada pela Universidade de Brasília. Ela fez residência de emergência no Hospital de Base do Distrito Federal. É especialista em terapia intensiva pediátrica e neonatal, especialista em preceptoria multiprofissional em área da saúde. Ela é enfermeira da UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil, HMIB, do Distrito Federal há 10 anos, preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, coordenadora do Departamento de Enfermagem da AMIB do Distrito Federal, professora da pós-graduação em concurso, Gran Cursos Enfermagem, UTI e Emergência e preparatório para residência. O pessoal gosta disso, muito estudante aqui preparando para residência, com certeza. Já devem ter conhecido a cara da Sara Juliana por aí. Professora da Faculdade Labor Enfermagem UTI e Emergência, Adulto e Pediátrico e professora do preparatório do concurso Rômulo Passos. Sara Juliana, seja extremamente bem-vinda. É um orgulho poder te receber aqui para trocar figurinha por esses minutos de conversa que eu tenho certeza que será intenso. Nossa, Flávia, é um prazer estar aqui, né? Como ela já falou, o nome de guerra, Sara Juliana, enfermeira por amor, por paixão, ao cuidar do próximo, cuidar das crianças por consequência, por destino mesmo. E venho de uma cidade, vocês vão perceber um sotaque pernambucano carregado, sou de uma cidadezinha do sertão de Pernambuco, Itapetim, Pernambuco, com aproximadamente 13 mil habitantes, uma cidadezinha do Polígono da Seca, e vim para Brasília há 20 anos atrás para tentar uma vaga, uma chance de família humilde, então vim para tentar entrar na universidade pública. Tinha parente aqui que veio para a construção civil, depois de muitos anos de luta e de trabalho, consegui entrar na tão sonhada Universidade de Brasília, onde me formei, e fui formada pelo SUS, por isso que sou tão apaixonada. Fiz residência em emergência pelo Base, depois fiz residência em UTI também pelo Base. E aí chega o concurso público, né? Simbora Brasil! O concurso que veio aí, e eu dizia uma coisa na faculdade: não vou fazer residência, vou direto trabalhar, nem vou trabalhar na pediatria, porque não quero ver criança sofrer. Ah, meu Deus! Final das contas, fiz 2 residências, quando passei, tirei uma das primeiras notas, o governador direcionou os primeiros lugares para o Hospital Materno Infantil de Brasília, e lá estou até hoje, 10 anos, UTI pediátrica. Cheguei nesse lugar e me apaixonei. Fiquei encantada, Flávia, com a dinâmica, uma proposta criada por doutora Mércia Lira, que doutora Cira Antunes deu continuidade, um programa de residência médica que foi criado e idealizado por doutora Mércia e Alexandre Serafim, programa de residência multiprofissional também cabeceado aí por algumas pessoas, alguns nomes, Adriana Dias e Ioná, que é coordenadora atual,
E chego nessa UTI com essa proposta de round, de visita multiprofissional dentro do SUS, de uma equipe querendo fazer e acontecer com esse paciente, e me encantei pela ciência e pela vontade que eu vi naquelas pessoas. E ali começou uma grande relação de amor, de paixão, e acabei ficando no lugar que eu disse que jamais ficaria, né? Eu era SAMUzeira, era minha vaga desse concurso, já estava sendo esperado lá no SAMU. E a UTI veio, como eu costumo dizer, meu casamento estável, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A vinda para Brasília veio por tentar uma vida melhor. Meu pai era o único que trabalhava, ganhava um salário mínimo, somos 3 filhos, eu sou a mais velha, e toda a dificuldade de uma região, de um lugar da seca, de um lugar sem oportunidade de emprego, sem oportunidade de estudo, com dificuldade em relação à saúde pública, que é um dos pilares da nossa conversa de hoje. E aí minha família veio para a capital federal através de uma tragédia, porque eu acredito que Deus ele escreve uma história e ele vai casando, ligando os pontos, né? Tragédia, a gente perdeu uma prima, né? Filha do meu tio mais velho, da família do meu pai, por desnutrição. Essa criança faleceu por desnutrição, a mãe não aguentou ficar lá, meu tio que já estava trabalhando na construção civil em Brasília, veio para cá, e assim foram vindo várias pessoas até chegar a minha geração. Só que a minha geração veio para estudar. E aí a gente começa a quebrar a barreira social, né? A dificuldade de você ter que trabalhar, você tentar entrar numa universidade pública, porque você não pode pagar uma instituição particular, e entrar na universidade pública é muito mais desafiador, então tinha que trabalhar. Trabalhei por 3 anos, não consegui estudar em casa, pagava um cursinho, e fiquei nesse cursinho 3 anos, a cada 10 matérias, eu tinha visto a introdução. E aí vem também o questionamento para a educação pública, né? As dificuldades, né, que a gente tem que enfrentar e tem que vencer. Entrei na Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília trouxe para mim a oportunidade de conhecer o mundo. A partir daquele momento, eu tinha o conhecimento, ou pelo menos os caminhos que eu deveria seguir. A Universidade Pública me ensinou isso, me ensinou a pensar no social, me ensinou a pensar no ser humano como um todo. Então, sou muito grata a essa instituição que me formou, né? Então, tenho como dever seguir cuidando da educação e retribuindo isso para o SUS também, né? Então, tem algumas tragédias familiares, assim, que mexem muito comigo. Até falei para a Flávia, vou me segurar para não me emocionar, né? Um tio também que faleceu com 19 anos de idade, com pneumonia. Não conseguiu ter atendimento, a minha cidade fica a 6 horas de distância da capital, que é o Recife. Então, eu tenho essas perdas. E minha irmã, que também quase chegou a ficar ruinzinha, né, com bronquiolite. Na época, a gente não sabia o que era bronquiolite, coisa que a gente não trabalha hoje, né, Flávia? E meu pai, que trabalhava com o meu padrinho, ele virou para o meu pai e disse, olha, ela ficando roxinha, a mulher mais velha e mais experiente da rua falou o seguinte, ela vai morrer porque ela está com aquela doença que fecha a garganta. E, na verdade, era uma bronquiolite, né, que a gente não tem conhecimento. Meu padrinho, que era o patrão do meu pai, o dono do mercadinho da cidade, entregou a chave do carro, um cheque em branco e disse, olha, vai procurar salvar sua filha. Eu era mais velha, tinha 7 anos, e tem essa cena na minha cabeça. Da minha irmã ficando roxinha, meu pai saindo para procurar ajuda, né? Que idade você tinha, Sara? 7 anos. 7 anos. 7 anos, mas a cena não sai, né, da cabeça. Então, acho que tudo isso foi ajudando a construir a pessoa, a profissional que eu venho me tornando, com muitas falhas ainda, porque a evolução é o tempo mesmo, né? Mas tem algumas coisas fortes, assim, que quando a gente vê um paciente precisando desse leito, como eu estava falando com a Flávia um pouquinho antes, a gente tem que colocar, ele tem que entrar. É uma vida, é o amor da vida de alguém, é uma família que está ali por trás, é uma criança. Exato. Né? Então, com tudo isso, foram muitas, não foi fácil, uma luta de muitos anos aí, lutas pela enfermagem também, mas com muita vontade. Continuo com a mesma vontade que eu tinha no início, eu continuo acreditando no SUS, na educação e na enfermagem. Sara, e por que Brasília? Então, Brasília, esse meu tio, o mais velho, né, que perdeu essa filha por desnutrição, ele veio para trabalhar aqui na construção civil.
Uhum. Era na década de 80, né? Então, a seca começou a pegar, minha família começou a passar necessidade, os irmãos do meu pai tinha esse emprego no mercadinho, ficou, mas os outros não tinham. Então, 4 deles vieram para Brasília com suas famílias e meu pai ganhava o salário mínimo. Eu não tinha Uhum. como pagar essa faculdade nem próximo, né? E a única opção era eu vir para a casa dos meus tios para arrumar um emprego, para pagar o cursinho para entrar na federal daqui. E aí eu lembro que me diziam, olha, você pode estudar 25 horas por dia, 380 dias por ano, você não vai entrar na UNB. Na UNB só entra os filhos dos deputados, os filhos de rico. Eu dizia, mas pode demorar o tempo que for. Pode demorar 7 anos, mas eu vou para lá, vou para a casa dos meus tios e vou fazer o que for preciso, mas na universidade pública eu vou estudar. E foi assim que eu vi, que enfrentei essas coisas, essas barreiras todas e consegui. Eu lembro que eu passei 3 dias sem comer, porque eu estava tão Nossa. feliz de ter passado na universidade, eu arrepiava quando eu passava pelos corredores da UNB, porque era exatamente o que eu sonhei para a minha vida. E por isso Brasília. Você traz uma história de muita emoção e de muita superação. E eu falei no episódio anterior, no episódio 87, a questão de que desistir não é uma opção. E a gente tem que pensar isso para a vida, desistir não é uma opção. E tem muita coisa da sua história que eu acho que vale a pena a gente explorar, inclusive é algo que despertou em você a paixão pelo SUS, né? É de ver também e vivenciar na sua família essa discrepância social e a questão da acessibilidade. Então, um ponto que eu acho que a gente já tem que levantar quando a gente fala de terapia intensiva, sobretudo a terapia intensiva pediátrica, a questão de quando a gente olha o Brasil, o tamanho que é esse nosso país. E a gente vê, alguns chamam de modelo tardio polarizado, né? Que é uma discrepância surreal entre as regiões, em que a gente que está aqui no sul acaba tendo uma concentração de terapia intensiva intensa. Aqui mesmo na minha cidade, eu acho que umas 5, 6 tem, entende? Enquanto que em regiões da onde você veio e da onde você nasceu, você tem que viajar horas para ter acesso a uma. Você que vivencia isso na pele, como que você enxerga essa disparidade social que a gente vivencia e parece que passa ano e, né, entra ano e ainda a coisa não tá fácil, né? A coisa não resolve, né? Até o acesso é tão complexo, né, que até para chegar na minha cidade demora um tempo. Minha família ainda está lá. Eu tenho uma parte da família do meu pai aqui, um irmão, e os demais seguem morando lá na cidadezinha do interior. E nasceu a filha do meu primo com tetralogia de Fallot, minha afilhada, Nossa, inclusive. lá, nasceu lá. Nasceu lá. Nasceu, a gente já sabia que ia ter alguma coisa, e foi para a Serra Talhada, que é aproximadamente umas 2 horas da minha cidade. De lá foi encaminhada para o Recife, para o IMIP, e já teve várias cirurgias, né? E foi acompanhada também pelo Hospital Português. Lá no Recife consegue ter esse acesso. Mas pensa, chega num ponto que a médica falou para a esposa do meu primo, vocês têm que ficar aqui na capital. Mas pensa, como é que uma família que ganha um salário mínimo, com 2 filhos, com praticamente nada, muda para a capital do estado de Pernambuco, não tem condições, e não teve. Ela disse, doutora, não tem o que eu fazer. Eu preciso ficar lá e eu preciso arriscar. E ela chegou em algum momento e disse, olha, mas se ela complicar, vocês precisam do socorro imediato, e o socorro vai ser o Recife, e fica quase 6 horas, né? Eu disse, doutora, eu preciso arriscar. Deus tem sido tão bom que a gente nunca passou por uma emergência grave. As emergências que tivemos, conseguimos deslocar com ela a prefeitura conseguiu uma ambulância e levar, e o transporte, né? E aí ela conseguiu o apoio que precisava. Mas a gente sabe, basta essa criança pegar uma bronquiolite. Que são as crianças que internam com a gente, as primeiras que chegam na sazonalidade, né? Então, é você entender que se essa criança ela tiver um quadro mais complexo e ela teve uma desaturação importante, que ela chegou até perder o nível de consciência, graças a Deus retornou, mas se tiver uma situação mais complexa, pode ser que tenha um dia que não tem um médico, que não tem um pediatra, porque não basta ser médico. A gente sabe que para capacitar esse profissional, para ele estar pronto para atender uma criança com atendimento adequado, leva um tempo.
Eu formei pelo Hospital de Base aqui de Brasília, fiz residência em emergência, em adulto, tudo focado nesse cuidado com adulto. Chego dentro da UTI pediátrica, parece não, é outro mundo. 29 dias a 15 anos, tudo muda conforme o peso. Infelizmente, a academia, por melhor que seja, ela não prepara a gente para cuidar desse paciente crítico pediátrico, né? As pessoas não têm noção, quando está na faculdade, da complexidade. Porque a gente está falando da pediatria, e dentro da pediatria a questão da criança grave, que ainda é uma subespecialidade. Primeiro você tem que entender o normal da criança, para entender a doença da criança e a doença grave da criança, né? Então, assim, a faculdade não vai dar conta, e eu acho que eu tenho a sensação que nem muito a intenção, né, de dar conta, porque realmente é muito complexa a formação do profissional para lidar com isso, né? Aí entra a questão dos gestores, né? O olhar do gestor, o olhar do político mesmo. Por que é que não é interessante? Porque não é interessante ofertar esse serviço de qualidade, esse cuidado, essa UTI pediátrica, ou pelo menos um pediatra nessas regiões. Vai ter um aqui, outro acolá, né? Mas a gente precisa de um ali, na emergência, o tempo todo, 24 horas. Porque a criança ela não escolhe a hora que vai adoecer, ela não escolhe a hora que vai piorar, ela não escolhe a hora, qual berço que vai nascer, e o povo sofre. É uma luta, tem sido uma luta, né? E graças a Deus, a minha família, a gente não consegue manter, ajudar todo mundo financeiramente, mas a gente consegue com instrução. E mesmo com instrução é desafiador. Tem uma distância de aproximadamente 500 quilômetros para você chegar. E se esse paciente tem uma emergência grave e ele precisar daquele atendimento imediato, ele vai morrer. Ele vai morrer. Então, o que é que está faltando para o gestor entender que esses bolsões de pobreza, eles precisam de um olhar diferenciado? Porque a população está sofrendo há muito tempo, e é como a Flávia falou, né? Chega a sazonalidade, a gente sofre, acaba a sazonalidade, os casos ficam mais controlados e todo mundo esquece da pediatria. E leva um tempo para formar esse profissional, leva um tempo para estruturar esse serviço, não é tão simples assim. O primeiro ventilador chegou na minha região aí na Covid-19, né? Mas não é só o ventilador chegar, não é só o tomógrafo chegar. Exato. E o profissional que vai manipular? Então, todos esses questionamentos a gente tem que ter para poder ajudar essa população que tanto sofre, que realmente é uma peregrinação. A gente que está aqui na região central, a gente recebe criança do norte do país, recebemos uma criança de Salvador, que veio porque Salvador falou que não tinha condições de cuidar da criança, mandou a mãe para casa. A criança conseguiu até ser transplantada aqui no DF. Ela pegou o primeiro avião e veio parar no nosso pronto-socorro. Então, o povo peregrina procurando ajuda. Essa questão do atendimento da criança no SUS é muito complexa, né? Quando a gente vai aprofundar um pouquinho os princípios do SUS, tanto doutrinários como os organizacionais, a gente vê que, obviamente, a teoria ela é muito maravilhosa, né? Nessa parte. Mas nessas regiões, nesses bolsões de pobreza que você mesma falou, eu achei bem interessante esse termo, a questão da descentralização e hierarquização, você vê se funciona, porque temos muitos problemas aqui, que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Pediatra é uma especialidade em extinção, né? Então, assim, poucas pessoas hoje acabam optando por fazer pediatria, e não só na medicina. Se a gente vai na enfermagem também, a gente vai na fisioterapia, sempre a pediatria é uma especialidade que é um percentual pequeno de pessoas que acabam querendo ir, e ainda vai na criança grave, menor ainda, né? Então, o pediatra hoje, acho que chegou num nível da gente ter essa escassez desse profissional, que o movimento governamental está assim, vamos capacitar clínico geral para atender criança, e acaba sendo uma realidade muito recorrente, né? Claro, é um atendimento, mas a gente também tem o ônus de não ser a especialidade. E a gente que está lá na ponta, recebendo essa criança no seu extremo de gravidade, quando a gente avalia retrospectivamente, a gente percebe que há nuances na trajetória, né, nesse processo das referências e contra-referências, que poderia ter tido aquele detalhe, que poderia ter evitado uma cascata ali até ela chegar num extremo de gravidade, seja por falta de atendimento, seja por falta de encaminhamento em tempo oportuno, seja por falta de acessibilidade a medicamentos, seja por falta, às vezes, de um profissional que tenha um olhar direcionado, né, para a criança, porque é uma especialidade, né?
É importante, os clínicos gerais, claro, é muito importante, eles precisam, né, atender, pegar mão disso, mas tem peculiaridades que eu sei que bate cabeça, é normal, né? Então, como que você enxerga, por um lado, a gente viver nesse SUS, que ele é para ser nacionalmente igualitário, mas a gente vê essas discrepâncias, essas lacunas, dependendo das regiões, onde se realmente ele funcionasse lá na sua regionalização, hierarquização ali, né, descentralização assistencial, a gente saberia que só iria chegar para nós e não faltaria vaga. Aqueles que Exatamente. realmente precisaram, que você falou, a gente quer pôr para dentro as crianças grávidas, porque elas, gente, é o futuro, né? Criança, tem que sobreviver, tem que ter oportunidade da assistência da terapia intensiva. Mas agora estamos aqui entrando em abril e as UTIs, de uma forma geral, estão em estado de alerta porque os respiratórios estão chegando e as vagas elas vão ficar limitadíssimas. E não é só respiratório que chega, né? A gente tem outros agravos relacionados a isso e o SUS tem que dar conta dessas demandas, né, Sara? Como que você enxerga isso nessa realidade central do Brasil, né, norte e nordeste ali que você conhece mais? A gente, primeiro, falta estímulo, né? A gente vê que cada vez mais, igual o hospital universitário daqui, né? Eles abriram concurso e aí não consegue preencher vaga, não tem um profissional. Ele é muito mais atrativo para ele trabalhar no serviço particular, o profissional médico, né? Para a enfermagem ainda, o serviço público ainda é a melhor opção por conta dos concursos e da valorização, né? Sim. Que isso a gente tem que cada vez estimular mais, não a precarização do serviço, não a terceirização, porque para a gente ainda é uma área que é valorizada o concurso público. Para o profissional médico, não é mais atrativo. Aqueles que ficam são aqueles que realmente têm uma missão, um propósito de vida. Então, essa valorização para esse tipo de profissional, essa questão até de plano de carreira mesmo, tem que ser repensada. Porque se eu não tenho um profissional, eu tenho que dar condições que sejam atrativas para esse profissional vir, né? Sim. Outro ponto assim, muito importante nessa região, e acaba que eu viajo muito de carro, como eu sou de uma região que não fica a 6 horas da capital, eu viajo muito de carro pelo Nordeste. Tem umas áreas assim que você anda 2, 3 horas que você não vê nada, sabe? É só estrada. E aí você vai chegando nessas regiões, tipo a minha região, a atenção básica funciona muito bem, graças a Deus, na grande maioria dessas áreas relacionadas ao Nordeste, né, tirando algumas exceções, que eu não conheço todos os lugares, funciona muito bem, mas funciona muito bem no geral. Naquele atendimento mais básico, né? Exatamente. Você não vê aquele profissional direcionado para a pediatria na atenção básica. Ela não é uma porta de entrada do SUS? A gente não poderia fazer muitas coisas antes desse paciente agravar e precisar entrar num pronto-socorro, na emergência? Então, esse ponto, já que essa atenção básica ela é forte, eu preciso melhorá-la direcionada para a pediatria. E aí, outro ponto também é oferecer esses leitos pediátricos nesses bolsões de pobreza. Porque, dependendo, eu não vou conseguir chegar com essa criança no Recife, quando eu estou lá em Itapetim, a quase 500 quilômetros de distância. Tem ali Caruaru no meio, mas a referência é Recife para alguns pontos, né? E aí, até mesmo esses lugares, será que tem pediatra suficiente? Será que tem as especialidades suficientes? Esse profissional, ele não tem atrativo para ir para o interior. É melhor ele ficar na capital. Então, tem que repensar esses planos de carreira, né? Para atrair mais profissionais, para que a gente possa realmente... Eu sei que o SUS é universal, mas será que está sendo universal para essa criança que está lá no norte do país? Exato. Que tem que andar de barco, que tem que, né? Será que esse profissional está tendo atrativo para ir para esses locais? E aí a gente pensar nessa reestruturação do todo mesmo, de como ir direcionado para a criança, porque, como você falou, entra sazonalidade, sai sazonalidade, resolve ali o problema, pronto, a gente tem alguns meses para respirar e começar tudo outra vez, né? E aí a diferença da capital federal. A gente tem as nossas dificuldades, sim. Hoje eu vejo no Distrito Federal uma dificuldade muito grande em relação a recursos humanos, a gente trabalhando realmente, precisando de profissionais concursados, porque é o que dá qualidade, que dá condições, que dá também... Estabilidade, né? O concursado, ele não vai ter aquele turnover, aquela troca, aquela saída, porque ele vai estar lá, fixado, lotado. Isso é um ponto muito importante, porque os concursos, de uma certa forma, são escassos, né? Não é à toa que os preparatórios para concursos são intensos, né? Você conhece isso muito melhor do que eu.
A EBSERH agora, né, que teve todo o concurso nacional da EBSERH, a gente trabalhou muito, muita gente, acho que se eu não me engano foram 100 mil inscritos. Por Nossa. quê? Porque entra também a questão do piso na enfermagem, dos serviços particulares, escravizando salários menores que o profissional que está lá no shopping. Não que não seja uma profissão digna, o Sim. profissional do shopping, mas você está trabalhando com a vida. Um passo errado seu define entre a vida e a morte de um ser humano. E aí a gente tem que pensar que esse profissional ele ganha menos, ele vai arrumar 2 empregos. Ele vai arrumar 2 empregos e ele não vai render a mesma coisa. E ele tem medo de perder o emprego dele, nem tudo que ele pensa, que ele acredita, ele vai poder falar. Então, entra a questão do concurso público, né? Entra a questão que a gente está vivendo no DF hoje, a dificuldade com RH. A gente precisa, a gente vive isso, absenteísmo muito alto, porque entra a sazonalidade, não adianta contratar de última hora, esse profissional não vai estar pronto. Eu vim com 2 residências nas costas e tive que aprender do zero, trabalhar na pediatria. E eu era destaque na minha área, meus preceptores, todo mundo, o pessoal que me conhece sabe que eu já era destaque, mas chego na pediatria com um paciente crítico, você não sabe direito nem a criança saudável, aí você tem que lidar com o paciente crítico. Medicação infantil. Exatamente, aí você tem que se virar nos 30, porque a pediatria tem um adolescente com porte de adulto, tem um vindo da ANEL que chega às vezes com 2 quilos para você, e tem todas as faixas etárias da pediatria, né? Então, se a gente não for atrás, estudar por conta própria, investir por conta própria na carreira, você não consegue. Ou vai ser uma jornada muito difícil. Você tem que ter muito amor, porque senão você não fixa, né? Então, a gente tem que repensar tanto a questão educacional, né? Como a questão do estímulo para esse profissional, de também exigir nesse concurso público o profissional especializado. Tem muita gente boa que é da pediatria tentando entrar, mas aí o concurso não abre, ele abre generalista e pega uma pessoa que trabalhou a vida toda com CME e bota dentro de uma UTI pediátrica. Exatamente. E pega o da pediátrica e joga lá no CME. Você está falando do Distrito Federal aí, sabe? A gente vivencia isso aqui, e eu tenho certeza que essa é a realidade de muita gente. A gente caindo no susto na pediatria. Hoje mesmo falei com uma enfermeira que entrou para trabalhar na nossa enfermaria SUS, e nossa enfermaria SUS gente, é surreal aquilo. Não é uma enfermaria comum, sabe? Então a gente tem independente de ventilação mecânica. E ela entrou simplesmente lá porque ela precisou ser remanejada e a experiência dela com criança é agora recém-mãe, entendeu? Então ela está assim, descobrindo a especialidade dentro de um setor que não é fácil, porque a gente tem muita dificuldade de recursos humanos. E eu imagino, ouvindo muitas pessoas, isso não é uma realidade exclusiva do SUS, né? No SUS a gente vê cada vez mais a escassez dos concursos públicos, complexo, difícil isso, então aí vem a sobrecarga de trabalho relacionada a contratos que não são atrativos, aí o funcionário, o que você disse, ele se desdobra, né? Então eu tenho também a rotatividade no SUS, mas também no particular, nos filantrópicos, a gente vê isso com bastante frequência, né? Exatamente. E aí a questão que esse profissional do particular, a dificuldade que eu vejo aqui pela realidade do DF, que de muitos alunos, ele está ali, ele não tem condições de trabalho, ele não tem um salário adequado, ele vai se descabelar para passar num concurso. É a realidade de muitos alunos. E é o que eu digo, gente, estuda para passar num concurso, porque não tem condições. Meu marido internou ano passado, profissional com mestrado, já fazendo doutorado e não conseguiu entrar no concurso, ganhando ali, às vezes, menos que a bolsa da residência. Olha então, tipo assim, é discrepante, né? O que a gente vê. Então, esse profissional, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair. Então, quando ele começa a se especializar, a interagir com o serviço, pegar a rotina, ele vai procurar outro destino porque não é valorizado como deveria. Então, a gente perde, vai pegar um profissional novo, provavelmente recém-formado, e vai começar todo o processo novamente. E aí a gente perde em qualidade e em segurança. Treinar pessoas é essencial, mas a gente também tem que estimular o funcionário para que ele permaneça no serviço. Porque a partir de um certo tempo de experiência, eu mesmo que vim crua na pediatria, claro que fiz cursos do SAMU, atendi algumas coisas, mas é diferente de você ser da pediatria. Eu costumo dizer que é pelo menos 1 ano trabalhando lá dentro para você entender onde está. 2 anos para você dizer, eu domino um plantão, eu consigo. Se acontecer de eu ficar sozinha nesse plantão, eu consigo resolver tudo. E a gente começa a ter uma certa experiência e já começa a fazer algumas inferências, algumas reflexões em relação ao trabalho
no paciente crítico pediátrico com 5 anos de carreira aproximadamente. Claro que cada um tem seu próprio processo, mas a gente precisa de um tempo para pegar a mão, para ter contato, para ter experiência, até para conseguir fazer as reflexões e fazer crítica, autocrítica também, né? E 10 anos a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo e começam a surgir novos desafios. E aí é quando você começa a dar retorno para o serviço. Agora imagina aquele serviço particular, que é um entra e sai, é demitido por isso, é demitido por aquilo, não gostei da sua cara, você, né? Eu vou demitir, ou então não arrumou uma oportunidade melhor, sai mesmo, você merece coisa melhor. Então, como é que fica, né? Isso é um ponto conflitante. E eu queria também puxar um outro ponto, né? Pensando aí da formação profissional para atendimento específico da criança, voltando agora um pouquinho para a criança, pensando no nosso perfil. O que a gente vê na pediatria hoje, e o que eu vejo bastante aqui, são as crianças com condições crônicas complexas, né? Então, os prematuros estão vindo com tudo, porque hoje eles sobrevivem, né? Porque eles têm um atendimento cada vez mais diferenciado, mais moderno, tecnológico, com recursos mais especializados, eles sobrevivem. Então, muitas vezes eu vejo lá na nossa UTI, nós temos referência para queimado, então temos bastante crianças que acabam vindo vítimas de queimadura, os traumas de uma forma geral, porque temos a questão da neurocirurgia, cirurgia infantil também, mas um percentual muito grande daquelas crianças com condições crônicas sérias e que vêm com bastante frequência. Desnutrição, temos situações específicas como as populações negligenciadas, principalmente indígenas, né? Então, quando a gente tem crianças que vêm de família indígena, normalmente a gente vê situações mais precárias sociais aí. Ainda assim, socialmente falando, a nossa UTI ela é bem complexa, porque uma vez que a gente trabalha com população 100% SUS, a gente tem uma diversidade social e muitas vezes a gente tem uma fragilidade social bem importante em vários aspectos. Você que está aí no centro do Brasil e também tendo essa experiência, né, norte e nordeste, como que você enxerga? É semelhante esse perfil epidemiológico dos atendimentos? Ou ainda você enxerga, como você falou, muita desnutrição e outras doenças realmente que a gente classifica aí como de doenças de países subdesenvolvidos, né? Algo que a gente vê com mais frequência. Como que você vê isso? Porque isso também impacta até no recurso humano, né? A questão da especialização do atendimento dessa criança, porque é muito diversificado, né? Essas crianças com essas patologias diversificadas. Não tem como não citar o Dr. Alexandre Serafim, né? Também é referência à MIB nacional aqui no DF, é o nosso rotineiro, é um dos grandes cabeças aqui, dentre outros maravilhosos que trabalham com a gente. O pai dele foi médico no hospital que a gente trabalha. Ele disse que na época que o pai dele era médico, tinha uma enfermaria só para desnutrição. Olha só. Hoje, igual você falou, chega um caso ou outro de paciente desnutrido, a gente percebe também muito o intestino curto, aí tem a questão de desnutrição, ou por conta da prematuridade também, tem alguma outra situação relacionada ao social, sim, mas não como se via antigamente, né? A nossa UTI acaba sendo, igual você falou, ela atende várias situações, tem um foco ali que a gente tem cirurgia pediátrica, o grande queimado, a gente acaba recebendo em algumas situações, não somos referência, mas o hospital de referência não tem UTI pediátrica, acaba vindo para a gente, sim. Aí alguns casos assim, particulares, o Steve Johnson da vida, aí os casos respiratórios, os cardiopatas, às vezes pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas também, né? Tem quantas vagas lá no seu? Desculpa, Sara. São 16 leitos agudos. 16 leitos. 16 leitos agudos, né? 2 isolamentos e os 14 leitos abertos. Então, a gente ainda tem a questão do rodízio, né? Que chega o paciente com suspeita de Covid, até sair, confirmar que não é. A gente precisa fazer o rodízio lá dentro da UTI para otimizar os leitos, principalmente agora nesse período que a gente está aí na subida da sazonalidade, né? Então, é bem parecido com vocês. Não sei se você lembra, ano passado, chegou para a gente muitos casos de dengue também, junto com o respiratório, né? Eu dizia, Flávia, como é que tá aí? Porque aqui está bombando as bronquiolites e dengue, né? Perdemos uma criança com dengue esse ano, já recentemente.
Pois é, aqui, esse ano aqui na nossa UTI não perdemos nenhum, mas o ano passado os casos foram assim, gritantes, com quantidades enormes de casos de dengue, a gente internou muita criança com dengue também. Então, uma clientela diversa também, os maiores casos são casos respiratórios mesmo, mas chega trauma, chega paciente grande queimado, chega o cardiopata, igual eu falei, chega situações diversas também. Eu acho que é mais ou menos, eu acredito que seja um retrato do país, essa forma como é dividida a terapia intensiva pediátrica no país como um todo, né? E pensando nessa complexidade, né, que a gente estava falando de recursos humanos, pegando o gancho aí desse perfil epidemiológico dos que chegam, e a gente dentro da nossa UTI. Então, tanto eu quanto você, a gente trabalha numa UTI 100% SUS. Como que funciona recurso humano da enfermagem da medicina, em termos de quantitativo? Por quê? Que eu quero chegar aqui? A questão do quantitativo de pessoas, a questão também das dificuldades que vocês enfrentam com materiais e tecnologia, né? Então a gente sabe que tem bênçãos, mas tem coisas que faltam também. Então temos o extremo, né, do SUS, a gente ama o SUS, temos acessibilidade aqui a coisas maravilhosas, mas também a gente tem todo um processo para aquisição, às vezes não chega a tempo, né? Com relação a algumas coisas que sejam mais específicas. Então, como que é o retrato aí da sua UTI 100% SUS? Você falou que são 16 leitos, né? Isso. O nosso grande desafio hoje tem sido o RH de enfermagem, né? A gente tem o absenteísmo também relacionado às outras categorias, mas o grande problema para a gente hoje tem sido esse índice de absenteísmo muito alto. A enfermagem está adoecida, não é novidade para ninguém, né? Principalmente nessas áreas críticas, a gente costuma adoecer. Ano passado até eu, que nunca pegava uma testa, acabei adoecendo também, coisas simples, rapidamente. Mas a gente começa a trabalhar tanto que a gente esquece de beber água, a gente esquece ir ao banheiro. Infecção urinária, pelo amor de Deus! Exatamente, então parece que já vem o kit, né? Da enfermagem. E aí também esse profissional, que é igual você falou, assim como eu não escolhi pediatria, eu fui escolhida e me apaixonei. Mas nem todo mundo se apaixona, nem todo mundo consegue ver uma criança ali em sofrimento. Alguns profissionais você vê sofrimento no semblante. Então, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair. E aí começam também as questões das doenças de saúde mental, cada vez cresce mais, né? Principalmente no nosso meio, e os concursos. Chamar esse servidor, esse concursado que está esperando, tem sido um apelo para a gente hoje no DF, porque o nosso déficit é muito alto, o absenteísmo também é muito alto, e também como calcular o cálculo mesmo para a escala, né? O cálculo para a gente considerando esse alto índice de absenteísmo. Ele tem que ser revisto, ele tem que ser repensado. Por quê? Esse profissional vai ficar em déficit, então eu vou chegar num plantão que era para eu ter 8 profissionais, de repente eu descubro que eu tenho 5, 3 a menos, ou que muitas vezes pode acontecer de ter metade. A hora extra, nem todo mundo quer fazer, por quê? Nem todo mundo quer trabalhar com paciente crítico. Então, o profissional do outro setor, ele tem medo. Ele tem, porque, olha, pensa, o topo da pirâmide. E se ele não tem essa habilidade, ele está certo. Eu também teria, se eu tivesse muito medo. E a gente vê, às vezes, os remanejamentos para ajuda de recursos humanos de pessoas que nunca mexeram com criança. Aí chega lá na UTI, e tem isso, né? Às vezes vai ajudar como? Vou ver sinais vitais. Mas até para isso também fica difícil, porque de certa forma acaba também sobrecarregando o funcionário que já está com recurso escasso ali para ajudar um profissional que não tem experiência nenhuma, porque até para ver sinais vitais às vezes dá medo ali também de mexer, porque vai ver alguma coisa e desestabiliza. Então é complicado isso, é bem o que você pontua mesmo. A troca de fralda no paciente crítico de bronquiolite, aquele paciente que chega que está travando o tórax para a gente, o famoso SPEL, né? Ele trava o tórax, ele começa a desaturar, começa a bradicardizar, se você não conseguir correr a tempo, ele vai parar. Aí o funcionário infarta de vez, aí ele nunca mais o funcionário nunca mais, sei lá, beleza, eu vou ver os sinais vitais e trocar uma fralda. E é igual uma fisioterapeuta que trabalha comigo, a Carliana, ela sempre fala, que eu lembro quando eu cheguei lá, ela falava, Sarinha, porque toda vez que eu passava para receber plantão, na troca de fralda, o paciente trava o tórax. Aí um dia ela me ensinando, olha, Sarinha,
só o levantar da perna da criança a 90 graus faz compressão abdominal, faz compressão torácica, que descompensa o paciente. Exato. Então, essa troca de fralda não é uma troca de fralda. Não é Ela uma pode, troca de fralda de ela pode bebezinho de casa. significar o paciente descompensar na sua mão e até ocasionar uma PCR, por Exato. exemplo. Né? Então, é muito sério, não é qualquer um. Por isso que tem que ter estímulo, por isso que tem que pensar nesse profissional e pensar na hora do concurso. Será que não seria melhor um profissional que tem afinidade com essa área, que está disposto, que quer, porque ainda temos poucos, mas temos. Então, Sim. acho que isso tem que ser repensado, porque igual você falou, esse servidor que vai ser remanejado, ele vai exigir do profissional que está lá, dele cuidar dele, do serviço a mais e ainda de supervisionar um profissional que chegou e que é novo e que pode estar ali numa situação de risco. Exato. Vocês são quantos enfermeiros para esse tanto de leito? O cálculo que é para ser 8 técnicos de enfermagem, 3 enfermeiros, eu como rotineira e 2 assistenciais. Acaba que a gente tem que dar trabalham com rotineiro. Só que o rotineiro é o seguinte, eu sou a rotineira de lá. Então, o paciente está precisando, a escala está desfalcada, eu vou conseguir, né? vou cobrir. Eu vou entrar na assistência. Ou seja, você tá, mas você não consegue exercer as funções de um rotineiro clássico ali, né? Porque justamente pela sobrecarga e dificuldade de recurso humano, seria isso, né? Exatamente. E aí, lá, que também eu acho que para ficar claro, o que é esse rotineiro? Infelizmente, a gestão, a própria enfermagem, ela não entende que esse rotineiro, ele não é aquele profissional que vai ali, só checar carrinho, indicadores, não. Ele é o responsável clínico pelo paciente. Ele é o membro que vai para o round, né? Que também não é uma realidade do nosso país, ter esse round, essa visita multiprofissional diariamente. E isso é sagrado. O doutor Alexandre, a doutora Ana Paula, batem nessa tecla, pode dar, como diz na minha terra, o sangue na canela, a visita vai acontecer. Porque é impossível cuidar de paciente crítico pediátrico sem ter um planejamento. Não, sem a gente sentar para discutir. Então, assim, eu me viro nos 30 para conseguir ajudar na assistência e ajudar também. Vai ficar tudo 100% feito? Não vai, Flávia. Não vai. Se a gente tiver a equipe completa, a gente consegue. Se não tiver, algumas coisas vão ficar sem fazer, a gente vai passar para o pontão da tarde, vai passar para o da noite, até a gente conseguir concluir as metas. A gente vai acabando trabalhando com prioridade nessas fases mais críticas, né? Você pontuou uma coisa que é super importante. Não temos o rotineiro aqui, né? Estamos, assim, flertando com a possibilidade disso. Então, o enfermeiro do turno, ele acaba acompanhando a visita, o round, né? A visita das crianças, os casos multiprofissional. A gente é hospital universitário, né? Então vai o enfermeiro, vai o residente de enfermagem, se estiver junto, vai o físio, o residente da físio, a medicina, e essa visita paciente por paciente demora aí, às vezes, 1, 2 horas, né? Então estamos falando de um meio turno de atuação de 6 horas, ou seja, numa UTI que na nossa proporção aqui é 1:10, você perdeu 2 horas, investiu 2 horas para a compreensão da condição clínica e na colaboração ali do processo terapêutico da criança, do cuidado diferenciado, porém, sobrou 4 horas para você, de fato, conseguir assistir, às vezes, numa lotação máxima, 10 crianças. Então, você pontuou uma coisa muito importante, que a conta não fecha, né? Se a gente for pensar em termos de assistência beira-leito, individualizado, diferenciado ali, e você fazer esse link multiprofissional, porque isso que você falou, Sara Juliana, que nome, adoro esse nome composto, é muito importante. A gente tem que estar presente dentro das visitas multiprofissionais, porque cada profissão ela vai trazer um olhar diferenciado, e o enfermeiro rotina é aquele que vai fazer a liga entre os profissionais, é aquele que vai fazer o duplo cheque ali se for necessário, vai direcionar as condutas de prescrições médicas, que a gente sabe que numa lotação essas prescrições mudam constantemente, alguém tem que estar alerta olhando aquilo, se mudou, se não mudou, o que está faltando, não é? Então, e além dos protocolos, né? Vamos instituir protocolo, então é uma função essa que você está pontuando, que eu fiquei muito feliz de saber que você tem esse cargo, apesar de não conseguir exercer ele na plenitude, já é um caminho, né? Mas que a importância de ter ele na plenitude, porque, de certa forma, é o que vai orquestrar o processo assistencial na UTI, não é?
E aí é a SAI verdadeira, a Exato. SAI real, a sistematização da assistência de enfermagem. Por quê? E a gente ganha voz. Você vai ver que tem muito enfermeiro que vai dizer, eu não quero ir para a visita, porque dá trabalho. Porque é lá na visita que, por exemplo, a medicina vem com tem um projeto terapêutico do paciente. Então, ele vai fazer a sugestão de prescrição e de conduta. A fono, a físio, né? E a enfermagem chega, olha, a gente para executar tal situação e seguir tal protocolo, a gente tem que ir por esse caminho. E aí, por exemplo, às vezes não é viável no plantão noturno executar determinada programação. Então, a gente vai escolher um melhor horário. Então, é justamente essa comunicação. Por que é ruim a rotatividade desse profissional? Porque tem falhas de comunicação até sendo as mesmas pessoas. Então, lá a gente tem o rotineiro da medicina, o nosso rotineiro, eu como rotineira, e cada um tem os seus, e o residente também vem junto. O residente de enfermagem, nosso residente, ele passa também, fica pelo menos um mês ali junto com o enfermeiro, porque também não é para estar colocando residente para ir sozinho, para cobrir um buraco, porque ele não tem, ele está se especializando, ele não tem a maturidade. Não é qualquer profissional que tem perfil de rotina. Ele tem que conhecer das normas, ele tem que conhecer que a Anvisa preconiza, dos protocolos. Por isso, deixa eu ver se está aqui, por isso, esse é meu livro de cabeceira, Intensivismo Pediátrico. Olha lá, Sabrina, olha lá, Sabrina. Sabrina aqui, tá, Sabrina? Você dorme na minha cabeceira por vários dias, eu indico nos concursos para estudar, porque cai também em concurso público, e aí entra a importância também da AMIB, né, nesse processo todo, a AMIB, a BENT, que é o que eu sempre divulgo nos concursos também, porque, graças a Deus, hoje eu tenho acesso a uma grande massa da enfermagem por conta de ser professora de cursinho. E eu percebo que a gente precisa intensificar a divulgação dessas associações, da AMIB, que é uma referência, que tem o maior congresso da América Latina, e que traz a literatura como deve executar aquele dreno ali de aspiração contínua. Como é que você vai fazer, de acordo com a literatura? Está lá, a gente tem que seguir. Aí eu escuto muito, que me assusta, Flávia, eu escuto muito, o que cai no concurso público não é igual à assistência, não é igual à assistência porque não estão seguindo os protocolos. Deveria ser, né? Deveria ser, e eu vejo uma tendência eles cobrando cada vez mais o que a gente executa, mas seguindo os protocolos. A gente precisa de POPs, a gente precisa dos protocolos, seguir os manuais da Anvisa, do que o Ministério preconiza, e lá, graças a Deus, apesar das nossas dificuldades, fragilidade com a RH que temos, é um grupo que, desde essa idealização com a doutora Messia Lira, depois a doutora Cira, né? Então, eles têm, e Alexandre Serafim, como cabeça da residência médica, eles têm um amor e acreditam naquilo. Foi isso que me encantou, de ficar nesse lugar, de ficar nessa UTI, mesmo sendo contra tudo aquilo que eu acreditava, que eu não queria ver criança sofrer. Foi isso que me fez enxergar diferente a pediatria, o paciente crítico pediátrico, e pensar, eu sempre gostei de paciente crítico, isso aqui eu não sei, então eu vou aprender. Então eu vou estudar e eu quero ser um deles daqui a pouco. Né? Então, eu acho que é nossa função. Aí entra a questão da residência, a gente ensinar esses residentes que estão entrando como é que trabalham de forma multiprofissional, interprofissional. A gente precisa ensinar, porque muitas vezes a academia não ensinou. Vem aquele poder hegemônico médico. Então, lá eles fazem questão, não, a gente precisa ver se a enfermagem tem condições de executar tal coisa. Então, tem que escutar o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, ele está beira-leito, praticamente em tempo integral com esse paciente. Então, eu costumo dizer que o técnico de enfermagem eles são os nossos olhos onde a gente não consegue ir. E eu tenho técnico muito bom, sabe? Que chega para mim como consegue descobrir um problema que está acontecendo. Tem técnico que eu nem trabalho com ele durante o dia, trabalho no noturno, mas só a passagem de plantão dele acaba eu descobrindo brechas aí do que está faltando ali para completar o cuidado com esse paciente, né? Aí entra outro desafio, materiais, né? Você tem um acesso central, um catéter venoso central que dobra, que não é de qualidade, aí fica dobrando no curativo, fica acotovelado, a sedação não entra, o menino começa a brigar com a sedação, e aí você começa a notificar até chegar na ponta e tirar esse acesso, é um problema. As licitações, né? Também até você conseguir a troca do material por um de maior qualidade. Aí entra as adaptações, né? Que é uma preocupação nossa, a nível de SUS, a nível de ciência, né? Então, começa aí a gente fazendo algumas adaptações. As adaptações, tem até gente que usa uma palavra que eu não gosto muito, que é a gambiarra, né? Gambiarra. A psicóloga diz o seguinte, Sara, é mais chique dizer adaptações. Adaptação de baixo custo. Gostei, vou usar isso na minha prática. Essa adaptação,
ela pode ser utilizada sim. A gente trabalha com isso principalmente na pediatria, desde que não vá ferir nenhum dos princípios, né? Éticos, dos protocolos, do que é preconizado. Então, a gente tem que refletir muito. Aí entra outra preocupação para a formação desse residente, né? A questão dessa adaptação, da dificuldade de RH, e você trabalhar com o que você tem, e ainda entra agora a questão das mídias sociais. Os seguidores. Você está seguindo o profissional por quantidade de seguidores ou pelo currículo Lattes que ele tem? Cuidado, porque isso é perigoso, né? Então, a gente tem que buscar na literatura um profissional que tenha ali uma reflexão sobre aquilo que está sendo apresentado para ele, né? Eu me encantei com o trabalho de vocês, foi um médico que trabalha comigo, doutor André Guzmão, né? Que legal. Um guerreiro aí do SUS, apaixonado pela medicina intensiva pediátrica, e ele mandou para mim um post de vocês, acho que do Tramal, bem no início. E depois o doutor Sidney, que é o responsável técnico, também mandou a mesma postagem. Me chamou a atenção que os dois estavam sinalizando alguma coisa. E aí comecei a seguir, virei fã de vocês, né? Comecei a trocar figurinhas, e eu acho que é isso. A enfermagem ela tem que se unir, a gente tem que se unir com quem é bom. Divulgar o trabalho, não vai diminuir nem aumentar, não vai ser ruim nem bom, a gente vai se fortalecer, porque ainda tem muita competitividade, né, Flávia? Sim, muito. Na nossa área, infelizmente. Então, estimular o trabalho do outro, apoiar, isso ajuda pra caramba. Então, esse encontro com vocês foi um ganho, né? Respeito pra caramba o trabalho de vocês, divulgo muito também, porque eu acho que é assim que a gente vai se fortalecer, é assim que o intensivismo pediátrico vai crescer, é assim que a enfermagem vai crescer. A enfermagem precisa crescer muito em relação a esse cuidado, porque ainda temos poucos profissionais. Muitos profissionais bons, mas temos poucos. A gente precisa difundir um pouco mais, para que quando essa criança chegue na emergência, esse enfermeiro generalista ele seja capaz de ter o cuidado, não tenha que esperar fulano que é melhor em pediatria. Tem que você sair com esse diploma ele tem que estar... Você tem que ter pelo menos o básico para atender uma criança e o princípio da beneficência, né? Oferecer para ela o melhor que se pode e a não maleficência, não causar nenhum dano. Sim. Então, são muitas reflexões nesse processo como um todo de formação. E aí, eu fui dar uma aula de reanimação numa faculdade de medicina aqui do DF, né? Me indicaram, foi até um ex-residente, disse, olha, quem vai ensinar, queria que vocês conhecessem a aula da Sara em relação à parada cardiorrespiratória em pediatria, porque como eu venho do adulto, eu faço o link entre adulto e pediatria. E aí começo falando do trabalhar de forma multi, e trazendo o olhar da enfermeira para esse profissional médico. O que é que a gente espera dele? Como é que a gente vai trabalhar melhor? Então, a gente como enfermagem, ajudar nesse processo de formação da equipe multi e também da médica, para a gente construir uma nova forma de cuidar, é essencial. É muito importante. E ganhar esse espaço de fala, uma enfermeira ser chamada para dar uma aula numa faculdade de medicina, para mim, é uma honra, porque eu acho que a gente está entrando num espaço novo que deveria ser nosso. Essa via de ida e volta deveria ser assim desde o princípio. Então, a gente refletir sobre essas coisas que vão fazer diferença para a educação e para a evolução desse cuidado, né, desse paciente crítico que é tão delicado. Exato. O multiprofissionalismo, ele é encantador, só que ele precisa ser cultivado desde o primeiro dia que esse ser humano coloca o pé na faculdade, né? Tem que começar lá da base para mostrar a importância, porque quem ganha é o paciente. Uma coisa que você falou, e eu lembro que o Arnildo fazia, hoje a gente não consegue mais fazer pela logística de tempo, maior número de crianças, né? Os rounds, né, as visitas, eles eram realizados no beira-leito, ali, e participava os técnicos junto. E lá na nossa UTI, os funcionários mais antigos, eles acabaram ficando mais no noturno, né? Que são os concursados que estão lá, assim, 15, 18 anos, 20 anos, estão lá, então tem uma experiência gigantesca. E eu lembro muito, a Eliane, não sei se a Eliane está vendo esse episódio aqui, mas é uma das funcionárias muito antigas também lá, e não estou te chamando de velha, hein, Eliane? Falou que você é mais experiente, hein? E aí eu lembro muito dela participando junto com o Arnildo, comigo lá nos rounds, e o Arnildo perguntava para estimular também, porque tem uma função didática, né? Tem a função clínica,
Mas a gente que trabalha no hospital universitário também é um momento de função didática. E o Arnildo perguntava algumas coisas e ela rapidinho ela já respondia que essa questão da expertise, do compartilhamento. Isso é de uma riqueza tão grande que até se duvidava, a mãe estava entrando junto ali para responder. Alguém falava alguma coisa, ela, não, mas não é bem assim, hoje de manhã já estava de tal jeito. E no fim, essa essência do multiprofissional que vai te direcionar de forma assertiva para uma condução adequada, coerente, oportuna para aquela criança, porque você vai ter a visão de vários profissionais. E uma outra coisa que você falou, né, das redes sociais, e a gente troca bastante figurinha, né? Eu falo que você foi um presente. Eu sou muito feliz por não ter desistido da pediatria intensiva, porque a internet me aproximou de pessoas que eu admiro assim absurdamente, e você é uma delas. Eu te sigo, eu sou apaixonada. Eu falo, quero te conhecer pessoalmente e quero conhecer a sua equipe pessoalmente um dia, porque eles parecem maravilhosos, super divertidos. E a questão da seriedade. Então, quantas e quantas vezes a gente não trocou figurinha de algum post que a gente viu falar, oh, meu Deus do céu, né? Então, até que ponto vale você tentar conseguir os seguidores, né? Até que ponto é isso mesmo? É esse o objetivo? Porque estamos com uma geração que é fato, é uma geração delicada, é uma geração que está sendo criada na inteligência artificial, que está sendo criada aí pelas facilidades da internet, pela regra dos macetes. Não é assim, não é encurtando o caminho que a gente vai conseguir dar uma melhor assistência para o paciente grave, porque o paciente grave ele não permite que a gente vá encurtar o caminho. Não vai. O humano não vai ser substituído nunca. Vai, exato. Não é possível. Você pode ter as facilidades, né? E a gente tem até um residente que ele segue vocês, é o Lucas, né? Adoro o trabalho de vocês. Eu até disse, olha, a Flávia está seguindo a gente, ela curtiu nosso post de onde quer dar um plantão aqui com a gente. Ele manda ela vir. Eu sou apaixonada. Geralmente é plantão bombástico, que é a doutora Camila Solé, que é da AMIB-DF também, doutor André Guzmão. Quando junto os dois, eu digo que eles têm abertura para o universo. Aí tudo, vem os pacientes mais críticos, vai ser trabalho e vai ser luta, né? Nossa, esses posts, quando você faz, eu falei, gente, eu quero estar lá, quero estar lá. É bem nesses complicados que eu gosto de estar. Exatamente. E aí, eles vêm com essa reflexão, né? É interessante a gente cutucar esse residente também, tanto da multi como da medicina também, para a gente mostrar o que está acontecendo, né? E aí trazer as inovações tecnológicas para contribuir. Tipo, esse residente Lucas, ele é muito bom em acesso, então ele sempre está ali procurando ultrassom, procurando aprender, ensinar. Sara, vamos pegar um periférico profundo, utilizar o ultrassom. Aqui, olha, eu trouxe o meu, ele tem ultrassom, sempre tentando contribuir nesse processo de construção, né? Mas entendendo que o humano ele nunca vai ser substituído. Por mais que a gente tenha a inteligência artificial, por mais que o ultrassom vá ajudar, sim, vai contribuir, mas a gente vai precisar do fator humano para interpretar. Vai precisar do médico para interpretar aquele resultado de exame, para utilizar uma conduta assertiva. Então, a gente tem que ter essa visão do todo, né? E essa questão também do técnico de enfermagem. A doutora Messia Lira já falava no projeto da UTI pediátrica, dessa importância do técnico. A gente hoje não consegue trazer o técnico para junto porque é profissional em extinção, né? Técnico de enfermagem. Então, ele está ali com muitas demandas, mas eles sempre dão a contribuição deles lá na UTI pediátrica. A gente tem uns técnicos muito, muito bons, assim, que eles fazem eles linkam as coisas e a gente descobre a solução do problema através de uma passagem de plantão, igual eu te falei, né? Então, sempre eles chegam, por mais que não consiga, às vezes, na visita, mas chega, olha, eu percebi isso do paciente, olha, esse paciente está com cistostomia, a diurese começou a diminuir, tem alguma coisa diferente, vem aqui, se eles disser, Sara, tem alguma coisa errada, pode ir lá que é problema. Eu já puxo o médico junto, eles, as duas pessoas falando, né? Eu tenho técnicas, como vou citar as minhas também, algumas, amo todas, tem umas maravilhosas, mas a gente tem muita gente, tem a Patrícia, Rose, Claudirene, Ivanildo, é um povo mais antigo. É tão gostoso, né? Vira uma família, né? Vira uma família, né? A gente faz negócio, a gente se abraça, se beija, depois olha de cara feia, depois olha de cara bonita e assim vai vivendo, porque é um ambiente crítico, né? É um ambiente que você está ali, às vezes tem estresse junto também, é importante também. O doutor Alexandre sempre prega isso, a gente faz os botecos científicos, né? Que a gente costuma, de vez em quando, sair em grupo para desestressar, porque o nosso ambiente, ele é um ambiente muito intenso, né? Um ambiente, como diria o doutor André Guzmão, um ambiente de guerra, né? Então,
a gente precisa ter esses momentos também. Então, esse técnico, ele vem para acrescentar, por mais que hoje ele não consiga participar desse round, ele tem a participação dele, graças a Deus a gente tem esse espaço de fala. Por isso que é importante o enfermeiro estar junto, participar desse round, fazer questão, porque senão a gente é o elo de comunicação com todas as categorias. A gente tem que saber como tudo funciona e fazer a nossa avaliação, principalmente o técnico que está beira-leito, grande parte do tempo, né? Muitos dos técnicos nossos aqui, hoje, eles são enfermeiros também. Só que na Sim. época do concurso, né, acabaram entrando concursado como técnico de enfermagem. Aí no processo, né, acabaram fazendo a faculdade, mas estão lotados como técnico. Mas é o que você falou, é uma visão incrível. E a gente precisa muito valorizar, Sim. pedir opinião e dar o empoderamento, né, para que eles participem do Exatamente. processo, para valorizar a importância desse olhar diferenciado. Porque é uma construção, né? A gente não olha a criança de uma forma diferenciada em 1 mês, 2 meses. A gente está falando de uma construção de diversidade clínica, individualização do processo. Isso, quem está entrando agora, às vezes fala, nossa, é muito difícil, né? Em que momento eu vou acontecer, que isso vai... Não adianta, gente, não adianta você querer sair agora da faculdade, fazer uma Antecipar as residência. coisas, né? Não dá para antecipar. Tem coisas que não adianta a IA, né, a inteligência artificial, ela não vai te proporcionar esse aperfeiçoamento clínico. É a exposição, você tem que se expor, sem medo de ir para a guerra, que você falou. A gente quer pôr criança para dentro, a gente quer admitir. Tem vaga, tem criança precisando, né? É SUS, porta aberta, tem que entrar, né? Então, regulação. Quantas e quantas crianças às vezes precisam ser reguladas porque não tem especialidade, até tem UTI, mas não tem a especialidade que vai resolver o problema, a gente quer admitir, né? É. Mas isso é um fator que a gente precisa cuidar, a complexidade é muito grande e a gente precisa se desenvolver, então não adianta a gente tropeçar, simplificar, apressar, porque o processo ele é longo e é normal, por isso que a gente tem que se ajudar, por isso que eu tenho que ter um profissional mais experiente por perto, por isso que a gente tem que se autovigiar, porque é novidade direto. A Sara tá lá no Pé de Enf, né? A gente vive trocando figurinha lá, o pessoal se ajudando pra caramba, porque aparece uma coisa aqui, outra ali. Então, essa rede, é o que você falou, nós somos poucos, mas nós temos um quantitativo importante, nós estamos espalhados enquanto profissionais de especialidade e a gente quer se unir, né? Então, assim, se unir em prol mesmo de compartilhamento de experiência. Eu não sei se eu sou muito sonhadora, sabe? Mas eu tenho esse sonho, eu quero unir esse povo todo que está espalhado aí para a gente trocar experiência. Exatamente, é contagiar, né, Flávia? É É, contagiar. Hoje eu vejo a importância do papel de vocês aí com a comunidade, porque tem compartilhar os artigos científicos, nem todo mundo consegue estar lá, conseguir pesquisar, buscar a fonte adequada, então a comunidade tem ajudado muito, tem me ajudado muito na residência, na montagem das aulas também, então sou do Pedinho aí, estou nos dois, tá inclusive. nos dois, pedinho Nos e pedinho, enfim, isso mesmo. Exatamente. Por quê? Porque eu acredito, eu tenho sede de conhecimento. Eu acredito que ninguém sabe tudo, nem o outro não saiba, aquela velha frase, né, que é clichê já. Você não sabe tanto que não tem algo para aprender, nem sabe tão pouco que não tem algo para ensinar, né? Então, acho que a gente junto vai construindo isso e vai fortalecendo essa área que ainda é muito frágil, é muito forte, a gente tem muita coisa, mas a gente precisa construir mais conteúdo científico de qualidade. Exato. Eu sou totalmente a favor da mídia social, mas aquela mídia social com responsabilidade, respeitando os princípios éticos, os princípios da ciência, dos protocolos, dos guidelines, aí sim, essa é o que a gente espera para oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? Não tem a ver com, eu sou o melhor, eu vou ser o destaque. Não, gente, a gente tem espaço para todo mundo. A minha chefe, o Sinete, sempre fala, olha, o céu tem espaço para todas as estrelas brilharem. Isso é fato. Ninguém vai ser perfeito, vocês vão achar falha na minha assistência também. Eu estou em processo de construção, porque quando você for perfeito, aí já cumpriu sua missão na Terra, pode ir. Eu, se Deus quiser, vou demorar bastante. Ou seja, todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Exato. Aprende uma novidade, por isso que a gente faz redes, para partilhar. E a gente se ajuda, né? É o que eu falo. Tenham um network poderoso, assim, que é o contato, porque na hora do aperto você sabe para quem recorrer, né? Para quem pedir ajuda, isso faz toda a diferença. Porque eu sempre falo, já falei isso várias vezes.
Desconfiem daquele profissional que assume a postura de que sabe tudo, que te responde na lata, que, né? Gente, não é assim. A ciência roda, ela não roda, ela capota. Então, hoje estou falando uma coisa, amanhã já chegou um negócio que já é Já outra mudou coisa, já tudo. mudou tudo. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa versatilidade. E isso é encantador quando a gente leva isso, então, para o SUS, né? Para a realidade multiprofissional e também para a família, né? Porque é uma coisa que a gente não tem tempo de aprofundar aqui, mas as realidades sociais que chegam para nós é de cortar o coração, né? Então É. a gente lida com histórias muito difíceis, a gente lida com questões sociais que nos marcam, né? E às vezes a gente se sente profissionalmente impotente perante aquela situação. Você ajuda no processo de cura daquela criança, mas você sabe que você vai devolver ela para uma família disfuncional e você já fica até na contagem regressiva que essa criança vai acabar voltando e ela volta, às vezes pior, né? Então, lidar com o SUS é, é um jogo de resiliência. Eu vejo de resiliência, persistência e não desistir, né? Porque o SUS é todo mundo. O SUS, mesmo você que só atende particular, você é SUS também, né? Então, nós fazemos o SUS, a porta de entrar é tudo SUS, né? E a gente tem que alimentar, e os profissionais precisam ser olhados, né? Porque as realidades são bem difíceis, que é a realidade de trabalho, mas as realidades sociais que também nos marcam pessoalmente, né, Sara? A gente tem filho, você leva aquilo, você olha para aquela criança da idade do seu filho, você vê aquela realidade social. Todo mundo pode ter nascido no mesmo ano, por exemplo, mas alguns nasceram bem mais à frente do que outros. É. E aí ali a gente percebe que alguns estão lá muito na hora do nascimento, já está lá na frente, a quilômetros de distância. E aquele que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, está quilômetros atrás. E o SUS nos permite enxergar isso, né? E refletir um pouco sobre a valorização da vida também, né? É a verdade nua e crua, né? Aí você pega uma criança vítima de abuso e você tem que dar conta, o técnico tem que dar conta de fazer aquela higiene naquela criança. Você pega a criança da tentativa do autoextermínio, aquela adolescente da família disfuncional. Você pega aquela família que o pai veio para visitar e passou mal porque não comeu, e tem lá o pai mais duas crianças. A gente tem um ambulatório de egressos também lá da UTI, né? E eu lembro um dia que a enfermeira chegou do ambulatório, uma de nós vai, né, minha colega Apoliana que vai, e ela chegou e trouxe a criança com fome, com fome. Elas comiam, a ela e a mãe, uma refeição do restaurante comunitário, era dividida para as duas, que é a refeição de R$ 1, né? E aí essa criança chegou lá com aquele olhão de fome, aquele olhar pidão, sabe? E aí a gente tem o pão que vem para o lanche da gente, que é do setor fechado, vem o pão com manteiga e o café e leite. E aquela criança comendo aquele pão com aquela vontade, aquela fome, sabe? Então pensa, você chegar em casa que seu filho, graças a Deus, tem o que comer, tem onde dormir, tem você por ele. Por mais que às vezes não tenha outras pessoas, graças a Deus eu tenho minha família, mas tem você, né? E essa família às vezes tem aquelas duas criaturas ali no meio do mundo. Então faz a gente refletir como ser humano, faz a gente refletir. Sempre falo para os meus alunos do concurso, gente, não pensem que vocês estão vindo para a planície. A gente tem que ser elemento de mudança. A gente tem que vir com sangue, com vontade, porque a gente precisa, muitas vezes, a gente vai ser... Eu falo muito isso com o pessoal da medicina também, com os residentes médicos que vão atender essas famílias, né? Você é a primeira pessoa que lá na porta que está ouvindo muitas vezes essa mulher que sofreu uma série de coisas, né? Às vezes eles chegam muito agressivos para a gente, que já peregrinaram por vários lugares e chega nervoso e quer descontar tudo aquilo em você. E aí ter aquela empatia de acalmar seu coração e tentar dizer, calma, aqui vai dar certo, vamos tentar fazer diferente, né? Então, queridos enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, pode vir, mas vem com vontade. Vem acreditando que você vai ser elemento de mudança. E às vezes vai ser só você naquele plantão, ou só você e mais dois, mas se tiver um ou mais de um, a gente consegue. A gente consegue colocar a criança para dentro. Eu costumo até dizer, eu tenho uns técnicos muito bons, né? Então, dependendo do plantão, eu até digo, olha, só tem a gente, mas com fulano, beltrano e ciclano, eu atendo qualquer coisa. Que Pode delícia. mandar. E Aham. aí a gente vai com aquela vontade, as meninas com aquela vontade, você vê que
não dá tempo nem de tomar água direito, aquela coisa, mas acontece, a gente salva a criança. Chegou uma criança que estava gravíssima no PS, o médico foi lá, buscou, resgatou essa criança. Eu vi a morte, Flávia. Eu vi a morte ali na minha frente. E a gente conseguiu, a criança conseguiu, era um apendicite complicado, um choque séptico lá na enfermaria. A gente conseguiu, tinha uma vaga na hora que a gente tinha acabado de desocupar. Essa criança entrou e conseguiu estabilizar, conseguiu estubar, chegou a fazer diálise peritoneal no abdômen agudo, inclusive, e teve sucesso. E está ali para a gente, está contando a história. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Claro que a gente merece ter salários dignos, deve, é função do Estado oferecer isso para a gente. Tem que repensar na saúde mental do servidor, da enfermagem, mas em alguns momentos você vai ter que dar seu sangue. E não vai ser na grande maioria deles. E a gente precisa acreditar nisso, senão a gente não aguenta ficar nisso. Exato. Até costumo dizer, se você não está disposto, estuda para outra coisa, porque aqui é para quem acredita, é para quem tem vontade, porque senão não aguenta ficar, não. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. Eu sou encantada e tenho muito amor por aquilo que eu faço. Tirando minha família, é uma das coisas mais preciosas que Deus me deu a oportunidade de vivenciar, né? Até diz, a equipe de vocês é pé frio, que tudo quanto é emergência vem no plantão de vocês. Aí eu digo, não, pé frio não. Abertura para o universo. O universo entende que a gente está ali e aí ele manda. E tem até uma colega evangélica que diz, Deus manda para os melhores soldados. Então, eu acredito que Deus coloca você no lugar. Ele não me colocou na pediatria à toa. Ele sabia que mesmo eu não querendo, era o meu lugar. Era o lugar que precisava de mim. E quando eu olho para a minha história de vida, esses dias eu tive um insight, eu entrando na emergência pediátrica, cheia a emergência, né? Eu entrando para entrar na UTI, para dar o plantão. Quando eu virei, eu vi a cena da minha irmã, toda roxinha, sem ar. Olha só. Então, isso estava na minha história, estava no meu subconsciente de alguma forma. E Deus, ele escreve certo por linhas tortas, né? Então, lá é o meu lugar. E agora, com a educação, quando eu entrei no concurso, nunca procurei sala de aula para dar aula, fui sendo convidada. E acabei indo parar no Gran Cursos, né? Gran Curso e agora o Rômulo Passo, que é o maior cursinho de enfermagem. O Gran Curso é o maior cursinho geral. Então, estou nos 2 maiores cursinhos do país. Então, quando eu fui chamada para o Gran Curso foi o primeiro, eu perguntei, meu Deus, o que é que Deus está querendo de mim se o meu compromisso é ensinar a parte prática, a assistência à ciência? Eu entendi que a massa eu vou acessar aí. Eu vou acessar nesse povo que está estudando para concurso e dizer para eles, venham, mas venham de coração aberto, que a missão é grande, mas a recompensa ela é maior do que os olhos humanos possam enxergar. Ai, que lindo! Eu vejo muita energia, muita emoção, compartilho muito dessa energia, dessa missão, desses questionamentos com Deus, que Ele vai nos direcionando, a gente nem imagina, mas os planos dele na nossa vida é perfeito, agradável, a gente precisa saber escutar e seguir os caminhos que Ele faz para nós. Sara Juliana, o que foi essa conversa? Eu me apaixonei, maravilhosa. Nossa, me apaixonei ainda mais por você, eu tenho um carinho gigantesco, eu realmente te admiro. E eu quero que as pessoas conheçam você, conheçam o seu trabalho. Então, fala a sua rede social, né? E se você quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, alguma coisa que estimule, aí fiquem à vontade, as palavras finais aí. Meu Instagram profissional, @enf.sarajuliana, tá lá dicas para concursos, vivências, uma série de coisas, né? Uma série de projetos para esse ano, inclusive. @enf.sarajuliana. Segundo, te agradecer, Flávia. Você é sempre uma inspiração, foi um presente de Deus na minha vida também. Agradeço aos 2 médicos que trabalham comigo, que mandaram aquela publicaçãozinha, aquele postzinho, e eu comecei a te seguir, e vocês têm minha admiração, o projeto sério de vocês, né? Sempre que eu posso, estou lá compartilhando alguma coisa, porque eu acho que coisa boa a gente tem que dividir com o maior número de pessoas, né? Um dia, quando me perguntaram em relação a uma entrevista que eu dei para a Universidade de Brasília, eles fizeram uma entrevista bem parecida com essa também, perguntaram qual era a mensagem que eu deixaria para todos, né? Primeiro, agradecer a Deus e a minha família, né? Até o lugar que Deus escolheu para me dar como família, o lugar de onde eu nasci, a minha história de vida. Eu sou muito grata por tudo que eu passei, apesar de todas as dificuldades, né? Agradeço também por todas as pessoas que passaram por minha vida, de professores, de preceptores, de técnicos de enfermagem, de colegas enfermeiros, da minha equipe de hoje, que
eu vejo a UTI que eu trabalho como uma família que contribui diariamente para me tornar uma pessoa melhor, uma família questionadora, que sempre cobra e exige mais de mim. Isso é desafiador, né? Agradecer a cada um deles que está ali na luta diária, acreditando no SUS, fazendo da UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil uma ilha dentro do SUS, onde o round acontece, onde esse paciente vai entrar, apesar das dificuldades de RH, às vezes de insumos, mas a gente vai fazer a ciência acontecer. A gente vai fazer esse SUS acontecer para essa população que é tão sofrida, que é tão carente de tudo. Então, gratidão por tudo que vocês vêm me ensinando nessa caminhada, gratidão pelas oportunidades como Gran Cursos, Rômulo Passos, as oportunidades que Deus me deu para acessar essa população hoje a nível nacional, essa enfermagem, dizer para cada um de vocês que a educação, ela faz você quebrar barreiras. A barreira da pobreza, a barreira da falta de informação, muitas barreiras, e que a luta não vai ser fácil, mas que vai valer muito, muito a pena. E tenham muito amor pelo que vocês fazem. Você está cuidando do amor da vida de alguém. Quando ninguém acreditar, acredite. Acredite. Uma hora, alguém que acredita também vai chegar. E juntos, a gente vai conseguir ser elemento de mudança. E quem tem que ver é o lá de cima. E aquela criança ou aquele paciente que vai receber seu cuidado. Essa pessoa merece, é um ser humano, que merece o melhor que você tem para dar. Aprendi também a agradecer que sou falha, que não estou pronta, não estou mesmo. Bem longe de ser referência de qualquer coisa, mas eu estou aqui nessa vida como aprendiz, todo dia aprendendo uma coisa nova, crescendo um pouquinho mais, às vezes caindo, chorando, sofrendo e sendo resiliente para levantar e seguir de novo, né? Então, gratidão a esse canal também. Beijo grande. Deus abençoe a caminhada de vocês. Ai, amém. E depois disso tudo, povo, gente, curtir, pelo amor de Deus, curte esse episódio, né? Compartilha, se inscreve, porque o Pedincast ele é feito para agregar, para trocar experiência com você, para você se sentir em casa aqui enquanto a gente conversa, fala, nossa, eu passo por isso também, eu sofro com isso também, para você ver que você não está sozinho aí. Então é muito conhecimento gratuito, é uma doação de conteúdo, de experiência, de expertise, que com certeza aí vai impactar na sua jornada profissional. Então se inscreve, curte, compartilha, porque são métricas importantes para a gente. Sara Juliana, muito obrigada, viu? E eu ainda teremos mais episódios, pode ter certeza, viu? Obrigada de coração. Estamos aqui. Simbora Brasil, né? Simbora Brasil, simbora Brasil. Beijo enorme. Beijo, fica com Deus. Tchau.